Filhos, filhas, nós estamos meditando ao longo dessas 9 primeiras sextas-feiras do mês deste ano, aquele livrinho chamado O Amor do Sagrado Coração. Esse livrinho foi escrito com base nas aparições de Nosso Senhor e as manifestações dele a Santa Matilde. Santa Matilde foi co-irmã de Santa Gertrudes, que também teve a graça de receber as mensagens do coração de Jesus. E a Santa Matilde deixou escrito no livro da Graça especial algumas das revelações que o coração de Jesus fez a ela. Meditamos na primeira sexta-feira do mês passado, e hoje nós queremos meditar, eu dizia, sobre as 4 pulsações do coração de Jesus que ele revelou a Santa Matilde. 4 batidas do coração dele, quando no Natal Nosso Senhor aparece para Santa Matilde e ele se coloca nos braços dela. É um menino Jesus. E ela pega esse menino Jesus e aperta contra o peito dela, não é? Como uma mãe acaricia o filho, e ela sente o coração de Jesus batendo, como uma mãe quando pega o bebezinho no colo, muito próximo, né? E é o primeiro movimento que deveria ser feito depois que nasce, colocar direto no peito da mãe, para que ela o sentisse e ele a sentisse. Aquele vínculo permanece para sempre, não é? E ela sente esse coração de Jesus batendo, só que ela sentiu 3 batidas que batiam na mesma frequência e uma batida que batia mais fraco. E ela fica querendo saber o que significa aquelas batidas do coração dele. E o menino Jesus, ele revela para ela. Ele diz que o coração dele bateu sempre assim, durante toda a sua vida. Ele sempre bateu 3 batidas compassadas e uma um pouco mais fraca. E o que significava isso? E ele explica para ela. E é muito bonito, e por isso que eu quis meditar só sobre isso, muito rapidamente. Ele diz para ela que a primeira pulsação que ela ouviu procedia que ele dizia do poder do amor dele, do poder do amor do coração dele tão forte, a ponto de conquistar pela doçura e pela paciência a oposição do mundo e a crueldade dos judeus. O coração de Jesus, o poder do amor dele era tão onipotente, ele fala para ela, que fez com que ele aguentasse tudo. Hoje no Evangelho nós vemos eles tentando matá-lo. Já pensou se o nosso coração batesse de amor por todas as pessoas que são contra nós ou que nos contrariam? Nós mal aguentamos uma pequena humilhação. Já pensou o seu coração arder de amor pela pessoa que está tentando te matar? E eles contrariando Jesus no Evangelho de hoje, desprezando ele, dizendo de onde ele vinha, sabia quem ele era, de quem ele era filho, desprezando a terra, desprezando a família dele, desprezando a pessoa dele e procurando matá-lo. De todos os modos. E o Evangelho termina dizendo que eles não puderam matá-lo, não puderam prendê-lo, porque ainda não tinha chegado a hora. Eu penso na resignação de Nosso Senhor. De fato, ele diz, o poder do meu amor foi capaz de me conduzir pela doçura e pela paciência a suportar tudo, inclusive dos judeus que eram os primeiros irmãos. Então, filhos, nós temos que fazer uma correção definitiva na nossa vida. Parar de colocar no poder do amor de Jesus algum tipo de limite. Hoje mesmo eu ouvi alguém dizer, eu acho que Deus está me castigando, né, Frei? Porque eu me afastei dele. Durante 5, 6 anos eu me afastei de Deus. Eu que era tão fervoroso, me afastei de Deus. Talvez isso seja castigo, né? E o padre tem que dizer, para com isso. Para de dizer que Deus é isso. Você coloca em Deus um limite que existe no seu coração. Deus não ama como você ama, tem que parar com isso. Você não é Deus para dizer que o amor dele tem um limite. Ele chama o amor dele de onipotente. E a gente fica o tempo todo dizendo, Deus vai me amar se eu fizer assim. Deus vai me amar se eu fizer assado. Se eu não fizer isso, ele vai me castigar. Nós colocamos em Deus um limite para o amor dele que não existe. Somos nós que colocamos esse limite. E é exatamente por causa disso que nós nos sentimos tão mal amados
e ficamos implorando, suplicando qualquer migalhazinha de amor de alguém que pode me dar, porque eu não consigo reconhecer o tamanho do amor que Deus me tem, que é onipotente, vence tudo. Que Jesus só quer nos ensinar que nós temos que parar de colocar medida no amor dele, como se a justiça dele nós conhecêssemos. Nós não conhecemos a justiça de Deus. Se ele diz que a justiça dele é misericórdia, nós nunca saberemos o que é isso se a gente não se abandonar confiantemente nessa misericórdia dele. Então, Deus é onipotente e o amor dele é onipotente, é capaz de vencer tudo, inclusive a sua falta de amor. Então, não coloque limite no amor de Deus. Isso é uma ofensa ao próprio Deus. Saiba que o pecado só é uma ofensa a Deus, porque o pecado proíbe Deus de nos amar como Ele quer. É só isso. Porque Deus nos criou para amá-lo e ser amados por Ele. Só isso. E nós colocamos um monte de teoria em cima disso. Colocamos Deus um ser que castiga porque eu não dei conta de fazer o que Ele queria que eu fizesse. Nós limitamos o amor dele ao tanto de amor que eu tenho. Se o amor de Deus estivesse limitado ao tanto de amor que eu tenho no meu coração por Ele, todo dia Ele me trairia. Porque todo dia eu traio a Deus. Prometo uma coisa de manhã, de tarde já estou deixando de fazer. Ele diz, primeira batida do meu coração procede da onipotência do meu amor, que suportei tudo, com doçura, com paciência, a oposição de todo mundo. E eu fico pensando hoje, não é? Na oposição que o mundo faz hoje a nosso Senhor. É uma coisa impressionante, até as crianças rejeitam Deus. É uma coisa que choca o nosso coração, a indiferença que o mundo tem para com o nosso Senhor, para com o amor dele. Você fala do amor de Deus para uma pessoa, ela é indiferente, totalmente indiferente. Depois ele diz, a segunda pulsação procede do amor repleto de sabedoria, por ele a conduzir-me e a tudo que era meu, de modo maravilhoso, regulando com sabedoria todas as coisas, no céu e na terra. A sabedoria que existe no amor do coração de Jesus coloca todas as coisas em ordem. Nós é que tentamos adiantar, ou tentamos apressar, ou tentamos colocar para um tempo mais distante. Esse amor de Deus que é sábio e nos ama com plena sabedoria. Deus sabe a hora certa de cada coisa. Nós é que ficamos sofrendo por precipitação, ou por falta ou por excesso. Para nós parece que tudo ainda é incompleto, parece que sempre falta, nunca está bem. Mas se nós entendêssemos que o amor de Deus é sábio, nós o saberíamos esperar e respeitar o tempo dele. Se Deus agora quer me enviar sofrimentos, nós não deveríamos pedir para que ele não enviasse. Porque se ele quer enviar agora o sofrimento, agora é a hora do sofrimento. E ele jamais me destruiria, me faria amar mais. Se agora é a hora de gozar de uma profunda alegria, por que eu vou procurar sofrimento? Se agora é a hora de me alegrar, tem gente que é assim. Começam a acontecer coisas boas e ele fica achando que não merece. E ele pega e diz, não, mas eu não mereço. Então ele fica procurando alguma coisa ruim para poder cobrir aquela coisa boa. Já viu aquela pessoa que a vida dela vai bem e ela fica, não, eu não sei, será que é Deus mesmo? Será? Não consegue aceitar o bem que Deus dá. E não consegue aceitar as provas que Deus dá. Nosso Senhor diz a ela, o meu amor repleto de sabedoria regula todas as coisas no céu e na terra. Nós passamos a semana rezando e sofrendo para Deus dar sabedoria e organizar e conseguir organizar as coisas lá da chácara. É um sofrimento, entendeu? A gente se preocupa. Mas nós já vimos Deus agindo. E essa expressão tem que ficar clara para nós. Deus está a nosso favor. Mesmo quando nós não estamos a favor de Deus, Ele está a nosso favor. Mesmo quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel, de São Paulo. Por que Deus seria contra nós? Daí nasce aquela expressão forte que ele diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O sofrimento? São Paulo diz não. Já passei por fome, tribulação, sede, nudez, perigo nas estradas, perigo nas montanhas, perigo no mar. Já fui apedrejado 2, 3 vezes, já fui tido como morto tantas vezes, mas em tudo isso
somos mais que vencedores naquele que nos amou. Ou seja, se nós temos consciência de que o amor de Deus ordena tudo para o nosso amor, e nós confiamos nisso, claro, nós saberemos suportar as provas, saberemos suportar o momento de grande dificuldade, né, os momentos de grande confusão, sem saber se vai dar certo, se não vai dar certo. E nisso nosso Senhor não vai nos provar, talvez nesse tempo daqui para frente. A sabedoria de Deus dispõe todas as coisas para aqueles que o amam. Por isso é uma segunda batida do coração de Jesus e ela pulsa na mesma batida da primeira, na mesma batida da onipotência. Jesus é onipotente e sábio o suficiente para ordenar todas as coisas na nossa vida para que a vontade dele aconteça. Jesus jamais agiria de forma que roubasse o amor dele do nosso coração. Jesus não age como quem quer tirar a nossa confiança nele. Nós é que perdemos a confiança nele porque ainda não confiamos no poder do amor dele e na sabedoria dele para organizar todas as coisas. Ou nós queremos antecipar o tempo de Deus, ou nós não queremos aceitar aquilo que Deus dá até nas coisas boas. Se Deus te deu um momento de alegria, conte para todo mundo. Lembra da mulher que encontrou a moedinha perdida? Ela vai na casa da vizinha, se alegra aqui comigo porque eu tinha perdido a moeda e encontrei. Deus me ajudou a encontrar minha moeda perdida. Até nisso ela fez festa. Então vamos fazer festa também quando nós nos concede momentos bons. Frei, minha vida está uma bênção, nenhuma aprovação. Parece até que eu já estou no céu. Então se alegre, né? Porque se é assim, foi Deus que te deu. Se você se alegrar verdadeiramente e fosse o demônio tentando te enganar, você se alegrasse em Deus e começasse a louvar, o demônio estaria correndo e cairia por terra todo o engano dele. Ninguém que reconhece o amor de Deus é pego pelo demônio nas artimanhas dele. Se Deus te deu coisas boas, louve. Se Deus te deu provações, louve. Difícil para nós é louvar as provas, porque para nós prova sempre vem do demônio. E não é verdade. Deus prova aqueles que Ele ama. Isso é bíblico. Portanto, a prova não é prova de que Deus está me castigando ou de que Ele nunca vai me perdoar, como eu ouvi. Tem uma coisa que eu fiz que eu acho que Deus nunca vai me perdoar. Por quê? Terceira pulsação, ele diz, procede do amor de mansidão. Penetrava-me de tal modo que transformava para mim em doçura a amargura deste mundo, e até pareceu-me suave a cruel morte padecida pela salvação dos homens. Só foi por causa do amor de Jesus por nós é que ele foi como um cordeirinho até a cruz. Quando Pôncio Pilatos vem a ele e diz, você não sabe que eu tenho o poder de te libertar ou de condenar? Nosso Senhor diz, opa, para aí. Ninguém teria poder sobre mim. Ninguém tira a minha vida. Sou eu que dou a minha vida. Diferente. Porque se fosse para me defender, os meus anjos viriam do céu. Uma legião desceria para me defender. E ninguém me entregaria nas mãos dos homens. A mansidão de Jesus para aceitar a traição de Judas, ninguém tem. Quando nós pedimos, Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, nós pedimos a Jesus a segunda maior graça, que é a mansidão. Mansidão para suportar tudo por amor a Deus, porque Ele suportou tudo por amor de nós. Por isso Ele diz, procede do amor da mansidão, a força para suportar aquela cruel morte, porque a morte de Nosso Senhor não foi uma historinha. Quando fizeram esse filme da Paixão de Cristo, um monte de gente criticou. Um monte de gente, inclusive da igreja. E diziam, é muito sofrimento, para que isso? Para que tanto sangue? Para que essa flagelação tão dolorosa? Para que mostrar a carne dele sendo cortada? Pergunta é, ele era um homem ou ele é uma história para contar? Ele sofreu ou é uma historinha que está sendo contada? Porque Jesus era um homem e ele padeceu uma dor verdadeira, real, que nós nem sabemos o que é. Alguém aqui já foi flagelado? Alguém aqui já teve espasmos de febre e dor porque não comeu e não bebeu durante 2 dias? Não é? Porque passou a noite inteira acordado e foi esbofeteado e foi flagelado e perdeu sangue, teve hemorragia. Alguém aqui já sentiu isso? Ninguém. E que ninguém sofra isso, porque ninguém suportaria.
É claro que nosso Senhor sofreu de verdade. E é bom mostrar isso, porque às vezes a gente acha que a história da paixão de nosso Senhor é uma história para contar, de alguém que não é real, é um personagem. Jesus não é um personagem, é um homem, de carne e osso, verdadeiro homem. Tinha os hereges que diziam, não, naquele momento o Espírito saiu dele, ele não sofreu não, porque ele não era verdadeiro homem, ele era só Deus que usou do homem como só um robozinho lá, para ele poder, quando foi na hora de sofrer, ele saiu fora do corpo. E a igreja diz, não, ele foi verdadeiro homem. Ele sofreu tudo e ainda mais, porque ele se preparou para sofrer. Jesus tinha condicionamento físico, ele se preparou para sofrer. Jesus estava no auge da sua força humana. E ser flagelado do jeito que ele foi, uma pessoa morreria na flagelação. As pessoas não eram flageladas como nosso Senhor foi, porque eles não suportariam chegar até o Calvário. Jesus foi flagelado e só a flagelação seria capaz de matá-lo, pelas hemorragias que ele teve, e ele não morreu. Só aqueles espinhos que penetravam a cabeça dele, o crânio dele, ele teria hemorragia de morte. E nosso Senhor não morreu, porque ele quis sofrer o máximo que poderia sofrer por nossa causa. Isso só foi possível por causa da mansidão dele. Então ele diz, meu coração batia, esse amor que procedia do meu coração, ele procedia do meu poder, da minha sabedoria, da minha mansidão. Mas e aquela batida mais fraca? Como se Jesus tivesse uma coisa inferior às outras, né? A última batida, ele diz para ela, a pulsação mais fraca exprime a bondade que mostrei aos homens e me tornou para todos agradável e até mesmo imitável. Alguém aqui é onipotente? Não. Alguém tem sabedoria plena? Não. Alguém tem a mansidão de Jesus? Não. Jesus então dá um traço de bondade. Essa pulsação mais fraca é a mais próxima de nós, ao ponto de poder ser imitada. Porque ninguém pode imitar a onipotência, a sabedoria, e ninguém pode ter a mansidão de Jesus. É divina. Mas a bondade dele, que o tornou agradável a nós, no sentido que nosso Senhor, ele aceitou ser tocado pela mulher que tinha hemorragia, ele pegou uma criancinha e abraçou no colo e fez ela sentir o amor dele, ele perdoou uma mulher que era tida como prostituta, ele conversou com as pessoas, deu alimento, ele levantou alguém que estava acamado, curou o cego. Essa bondade de Jesus que ia se mostrando para todos os homens, ela é imitável. Ela é o que nós podemos fazer. Quando o soldado foi prender nosso Senhor, a mando dos chefes do Sinédrio, e Jesus começou a pregar, eles viram tanta força, tanta doçura nas palavras de nosso Senhor, que quando eles voltam sem Jesus, o chefe do Sinédrio diz, mas cadê o prisioneiro? Mas ninguém fala como esse homem. Ninguém fala com a sabedoria dele, com a doçura dele. E aí o chefe do Sinédrio diz, e vocês também foram seduzidos por ele? Porque o amor de Jesus era assim. Ele era convincente. Como que um amor do nosso coração convence outro? Pela bondade. Quando uma pessoa é bondosa de coração, ela encontra pessoas que queiram imitar. Sabe o que? A minha vocação sacerdotal nasceu pela bondade de um padre, que eu dizia que eu queria ser igual a ele porque ele era bom. Falei, qual era a bondade que ele fazia com vocês? Era uma coisa muito simples. Minha família morava na roça. E o padre celebrava num povoadozinho de famílias, 4 ou 5 famílias, que ficava a 3 quilômetros da minha cidade, da fazenda. Porque a minha casa ficava a 17 quilômetros da cidade. Então não dava para ir para a missa. Meus pais não tinham carro para sair da fazenda e ir para a missa na cidade. Então uma vez por mês esse padre vinha e celebrava uma missa nessa vilazinha que ficava a 3 quilômetros da fazenda. Nós éramos 3 crianças pequenas, meu pai levava, eu era o menorzinho, tinha 4 ou 5 anos, não é? E nos levava até esse lugar, levava na bicicleta, um caminhando, outro no braço, 3 quilômetros, criança não aguenta caminhar tanto. Quando chegava lá assistir a missa, na volta o padre nos trazia no carro dele, da paróquia.
não é? E claro, com certeza ele via conversando com a gente, dava certo ali uma balinhazinha, alguma coisa que criança gosta, não é? Coisa de coração de pai mesmo. E eu não sabia o que era o que ele estava fazendo ou quem ele era. Ele era um missionário que tinha vindo da França, já era um senhor, morava no interior do estado do Tocantins, no meio da pobreza. Fez tudo isso por amor a Deus, não é? Eu não sabia de tudo isso com 4, 5 anos de idade, mas o que eu olhava nele e via nele era bondade. E eu dizia para minha mãe que eu queria ser padre, porque eu queria ser como ele, porque ele era bom. O que era a bondade dele, eu não sei dizer, porque eu era uma criança de 5 anos, não tenho memória, não é? Mas alguma coisa que tinha nele, algum traço nele, ficou gravado em mim. E eu sempre pensei que um padre, ele deve, em primeiríssimo lugar, agir com bondade. E bondade se transmite no olhar, bondade se transmite nas palavras e nos gestos. Ninguém pode dizer que é bom e é ríspido com todo mundo e não atende ninguém e não acolhe as pessoas com amor. Quantas pessoas, né, eu tive coragem de encostar a cabeça no meu peito para sentir, pensar, pedir a Jesus que ela reconheça que tem um coração de sacerdote que ama e quer amar como Jesus ama. Isso pode ser imitável. Eu não posso imitar a onipotência de Jesus. A sabedoria infinita dele eu não posso. A mansidão divina dele eu também não consigo. Agora, a bondade, ele diz, fez com que eu me tornasse agradável a todos, inclusive aos seus inimigos. Jesus não falou com Judas, sabendo que ele ia traí-lo, com rispidez e diz, vai lá me trair logo, seu safado. Te dei amor, cuidei de você, te escolhi, elegi você no lugar de todos os outros, coloquei você para caminhar comigo, agora você me trai. Então vai logo, seu traidor. Jesus fez isso? De forma nenhuma. Antes de Judas sair para trair Jesus, Jesus fez a maior declaração de amor que ele podia. Ele diz, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Existia uma outra forma de amor entre dois homens que fosse amizade? Existe uma forma maior de amor entre homens que não seja amizade? A única forma de um homem amar o outro, de verdade, é pela amizade. Não existe outra forma de amor entre dois homens que não seja amizade. E ele diz, eu não chamo vocês de meus servos, são os meus amigos, porque eu dei a conhecer tudo. Veja, uma pessoa que ama a outra, a maior prova de amor que ela dá é abrir o coração e deixar o outro conhecer. É o matrimônio que faz isso, ou uma amizade verdadeira. Como de dois santos que diziam, eles são como uma alma só. Um conhecia o outro no olhar. É possível a amizade entre dois homens? É. E Jesus diz isso a Judas. Jesus não odeia Judas, mesmo sabendo que ele é traído. E Jesus usa palavras de doçura. Jesus dá do pão dele para Judas comer, mesmo sabendo que ele vai trair. Quando ele vê que Judas não volta atrás e o diabo entrou em Judas, nosso Senhor diz, faça aquilo que você tem que fazer então. Ou seja, nosso Senhor não desiste de ninguém até o momento em que alguém desiste de si mesmo. Uma pessoa pode ser a pior das pecadoras. Nosso Senhor nunca vai desistir dela. Mas se uma pessoa desiste de si mesmo, tira a própria vida, ou abandona Deus definitivamente, ou diz, eu não vou me converter nunca, Nosso Senhor não pode obrigar alguém a receber o amor dele. Pode? Se fosse assim, não era amor. O amor de Jesus está para ser derramado. Basta que nós queiramos recebê-lo. Então ele diz que essa pulsação exprime a bondade que ele quis mostrar aos homens. Se alguém diz assim, eu tenho medo de Jesus, olha para Jesus humano então. Eu tenho medo de Deus, que Jesus vai me condenar. Olha para o Jesus da Bíblia, pega a Bíblia e vai ler. Por que a igreja diz leia a Bíblia? É para que você olhe para Jesus assim. Não como os protestantes medrosos, que quer ser tudo certinho, porque senão não tem predestinação. A igreja nem acredita em predestinação. Nós só somos predestinados a uma coisa, a igreja diz, ao amor. Deus derramou o amor dele sobre todos. Aqueles que quiserem acolhê-lo, ele plenificará. Assim, ele termina dizendo para ela, o Sagrado Coração de Jesus encerra um amor de Deus todo-poderoso, sapientíssimo, infinitamente doce, manso, e também agradabilíssimo amor humano.
Porque quem tem medo de Jesus não pensa nele como humano. Pensa nele só como Deus onipotente lá no céu que vai me condenar porque eu não fiz o que eu deveria fazer. Quando alguém tiver dificuldade de entender o amor de Deus, a cruz é a prova. Lembra daquela musiquinha que diz: ninguém te ama como eu. Olha para a cruz. Essa é a minha grande prova. Tem outra prova. Alguém que permite que o seu corpo seja levado ao extremo do sofrimento por sua causa. Então, se você não conhece o amor de alguém, saiba que amor mesmo é isso. O resto é ilusão. Ou o amor humano é imitação desse, e ele se torna verdadeiro, ou seria uma grande ilusão. Então, mesmo que o bonitinho querendo convencer a moça, tem um aí querendo casar com a filha minha, já tem uns 2 ou 3 querendo casar com a filha minha, aí, né, querendo propor casar com ela. Não adianta. Nenhum deles consegue imitar ainda esse amor. E ela sorri. Sorri por quê? Porque se algum deles conseguir convencê-la, né? Claro que não. Quem conheceu o amor não se convence por qualquer coisa. Não é qualquer sentimentozinho, ou qualquer piscadinha de olho, ou qualquer lábiazinha de menino esperto que vai convencer. Talvez o mundo esteja indo tão mal, né? E as pessoas estejam se entregando às outras para serem conduzidas e mandadas e mortas em nome de outros, porque não se conhece o amor de Deus. Tem gente que vive na mão do outro, se arrastando. O coração de Jesus jamais desejou isso para nós. Ele quer ser, e ele mesmo disse isso, a Santa Margarida de Alacoque, que eu quero ser o rei dos corações e dos lares. Se Jesus for, todo o amor será ordenado e tudo será muito bom e muito feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.